paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Irmãos, nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão aqui com os irmãos sobre os falsos profetas. Por que é interessante os irmãos entender o que é um falso profeta? Porque as escrituras sagradas vai dizer que o falso profeta, ele vai guiar, ele vai ter o poder de guiar as pessoas para o caminho errado, para o inferno, para as heresias. Então a Bíblia, ela nos ensina e mostra para nós o porquê que nós temos que entender o que é um falso profeta. E tem muitas pessoas que elas não sabem, mesmo sendo cristãs há muito tempo, ela não sabe as características de um falso profeta. Ela não tem entendimento que existe o homem de Deus e o homem usado por Deus. Porque o homem usado por Deus é diferente do homem de Deus. Porque o homem de Deus, as suas características têm a ver com boas obras. A característica do homem usado por Deus tem a ver com dons. Porque a Bíblia fala, se você busca os dons, você tem aquela capacidade, aquele dom, você vai ser usado com aqueles dons. Você vai ser usado com aqueles dons. E Jesus mesmo vai dizer a característica do falso profeta. Se você ler Mateus, capítulo 7, do versículo 21, Jesus mesmo vai dizer, falando dos falsos profetas: muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz muitas maravilhas. Mas eu lhes direi abertamente: para trás de mim, vós que praticais iniquidade. Qual a primeira característica que Jesus vai deixar aqui do falso profeta? Para que seja observado, não seus dons, mas as suas obras. Para trás de mim, vós que praticais iniquidade. Perceba que ele não está entrando no reino. Por quê? Ele não está entrando no reino por causa da profecia. Ele não está entrando no reino por causa dos milagres, por expulsar demônios. Não. Ele está deixando de entrar no reino por praticar iniquidade. Por isso que ele não está entrando no reino. Não está entrando por causa da iniquidade. E muitos, ele tem entendimento que é um homem de Deus porque ele está expulsando demônio. E o falso profeta, ele também expulsa demônios também. Ou seja, a profecia, ela vem por meio do Espírito Santo, no nome de Jesus. Perceba que o falso profeta que Jesus está dizendo aqui, ele vai dizer assim, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Então, em teu nome eu expulsei demônio. Então, o reino dividido contra si mesmo, ele não subsiste. Foi o que Jesus falou. Então, é no nome de Jesus. Milagres também é no nome de Jesus. Então, aqui ele está falando de dons. Ou seja, o Espírito Santo de Deus vai usar aquele que tem o dom e pagou o preço, mesmo ele não sendo um homem de Deus. É isso que as pessoas confundem. Por isso que Jesus está dizendo, para trás de mim vós que praticais iniquidade. Então, esses falsos profetas estariam usando os dons e vivendo no pecado. Só que a questão que muitas pessoas deviam se importar com isso, e quem se importa, ele não vai congregar em qualquer igreja, ele não vai dar honra para qualquer pastor, porque ele tem dons, porque ele vai entender o que é um homem de Deus, e muitos não sabem o que é um homem de Deus. Um homem de Deus está sendo usado para expulsar demônio, profecias, então é um homem de Deus. Não, ele pode ser simplesmente um homem usado por Deus, porque ele tem o dom, ele pagou o preço. E o homem usado por Deus, a Bíblia vai dizer que, aqui quando eu falo usado por Deus, eu me refiro aos falsos profetas. Porque quando você lê a Bíblia, em Apocalipse, o que Jesus vai dizer para a igreja de Tiatira? Olha, eu vejo as suas obras, o teu trabalho, eu vejo que vocês esforçam, as suas obras, agora as últimas, são melhores do que as primeiras obras. Eu vejo, só que eu tenho contra ti, que toleras que Jezabel, que se diz profetiza, engane os meus servos, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Perceba aqui, o que Jesus estava contra a igreja de Tiatira? Porque a igreja de Tiatira, ele estava preocupado com dons e chamar a atenção. Ou seja, deixava Jezabel ensinar, deixava ela profetizar, porém, ela estava ensinando eles a se prostituir e comer do sacrifício da idolatria. Ou seja, essa é a questão que muitos não percebem, porque o falso profeta, os seus ensinamentos,
ali nos bastidores, porque nem sempre é em cima do altar. Por quê? Vou dar um exemplo de um verdadeiro profeta de Deus. Ele é usado nos dons, mas ele não tem aquele dom de ensino, aquele dom que ele consegue ali transmitir para a igreja, para as pessoas, que elas têm que santificar, que elas têm que renunciar ao pecado. Ele sempre vai pregar uma palavra motivacional, uma palavra assim, dentro do texto bíblico, claro. Uma palavra ali para edificar as pessoas, então vai expulsar demônio, as pessoas vão ser curadas. Mas como que você descobre? Primeiro, se ele tem boas obras. Segundo, que você percebe também, é as suas palavras, a sua crença, aquilo que ele pensa, aquilo que ele crê. Porque Jezabel, ela profetizava. Jezabel profetizava, aqui, né? É um retrato de Jezabel no tempo de Elias, falando para a igreja de Tiatira. Então, estava falando, se referindo ali aos falsos profetas ali. Então, analisa. Ou seja, ensine e engane. Ensine. Jezabel profetizava e ensinava. Como que você entende? Não somente as boas obras, mas o ensinamento. Porque tem falsos profetas que ele é usado ali nos dons, só que os seus ensinamentos é errado. Desde ele ensinar as pessoas a andar na santidade, ele vai ensinar as pessoas a andar no pecado. É diferente. Então, tem muitos que ele é usado por Deus, ora as pessoas são curadas, porém, os seus ensinamentos que é contra as escrituras sagradas. E as pessoas, elas vão indo para o caminho da perdição, porque elas estão aprendendo errado. Jezabel, ela profetizava e ensinava, ou seja, aquelas pessoas que estavam recebendo as profecias, elas estavam sendo edificadas, né? Sendo edificadas. E o ensino? Só que ela estava também sendo ensinada. Os meus servos, ensino os meus servos. Aí estava sendo ensinada ao quê? A prostituir e comer o fruto da idolatria. Então, olha, perceba. As pessoas eram atraídas pela profecia e ensinadas de maneira errada. É isso que acontece hoje. Muitas pessoas são atraídas pelos dons, mas ela é ensinada da maneira errada. Um dia eu vi um vídeo de um pastor, que ele é bem famoso. Não quero citar nomes aqui, porque o intuito do vídeo é ensinamento, mas eu quero dar um exemplo aqui. Eu vi um vídeo ele falando o quê? Ele falou assim, olha, aqui eu não prego religião. Eu prego sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eu não prego sobre religião. Porque todo mundo é filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Então eu não prego religião. Ou seja, primeiro, e é muito usado, é milhões de pessoas que seguem ele. Agora analisa. Ele está errado, segundo as escrituras. Só essa palavra dele, eu já posso caracterizá-lo como um falso profeta. Mesmo ele sendo usado nos dons. Mas eu posso caracterizar ele como um falso profeta. Só pelas essas palavras. Por quê? As escrituras vai dizer que não é todo mundo que é filho de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Não é. Se você ler primeira carta de João no capítulo 3, versículo 8... O texto vai dizer claramente, quem vive na prática do pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha o versículo 9. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então ele quis dizer o quê? Que todas as religiões, ou seja, todo mundo é filho de Deus. Aí ele ora, as pessoas são curadas, várias pessoas contam testemunho. Então, eu estou dando um exemplo aqui, não quero nem ficar entrando falando sobre essa questão aqui, de maneira pessoal, né? Não estou citando nomes também, mas só estou ensinando as escrituras aqui, o que é as características de um falso profeta. Aí as pessoas vão olhar para ele e vai dizer assim, não, ele não é falso profeta, é um verdadeiro, ó, quantas pessoas são curadas, quantas pessoas seguem ele, mas é os seus ensinamentos. Aqui eu posso dar um exemplo bíblico de Jezabel. Ela atraía pela profecia, mas ensinava a idolatria, ensinava a prostituição, ensinava o pecado. E as pessoas não entendem o que é um verdadeiro profeta. Às vezes a pessoa não é tão usada por Deus, mas é um verdadeiro profeta. E para ser profeta, claro, tem que ter o dom ali de profecia, né? Mas a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, Atos do capítulo 2 ali, né? Fala que os vossos filhos profetizarão, as vossas filhas profetizarão, aqueles que for ser batizados com o Espírito Santo. Enfim, Jesus ele diz claramente que primeiro você deve olhar as obras e o ensinamento. Ou seja, o que a pessoa está ensinando? Ah, mas as pessoas são curadas, expulsa demônios. Isso não quer dizer que aquela pessoa é um homem de Deus, mas simplesmente um homem usado por Deus, que tem diferença. Às vezes
eu vejo muitas pessoas indo para o caminho do inferno, enganadas porque está seguindo alguém, porque é usado por Deus, mas ela não tem esse entendimento, que Deus ele preocupa com boas obras. Ele quer ver a prática, a atitude. E se a pessoa está ensinando errado, ele vai guiar aquelas pessoas para o erro. É o que Paulo vai falar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 29. E ele vai dizer para a igreja, para o rebanho ali, ele vai dizer assim, para os líderes da igreja. Ele vai falar assim, olha... depois da minha partida, vai entrar no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, mas cuide do rebanho que foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Vocês cuidam. Então Paulo já avisou, vai entrar lobos cruéis, então vocês cuidam do rebanho. Então ele está dizendo o quê? Que esses lobos, eles vão fazer o quê? Eles vão destruir as ovelhas. É isso que ele estava falando. Vocês fiquem apercebidos, porque vai entrar lobos cruéis. Assim é o falso profeta. Aí as pessoas, elas não percebem, porque essas pessoas geralmente, tem muitos falsos profetas que ele é humilde, ele ajuda todo mundo, ele é bom, ele faz benefícios para muita gente. Aí as pessoas, se você falar que ele é um falso profeta, as pessoas elas se escandalizam, elas ficam contra você, mas elas não sabem os princípios bíblicos. Elas não sabem que muitos vão ser rejeitados por Jesus. Elas te criticam, mas essas pessoas serão rejeitadas por Jesus, não por mim. Não por você que crê, que entende quem é o verdadeiro profeta. Então, o falso profeta, você entendendo que é um falso profeta, você não vai congregar em qualquer igreja. Você não vai estar em qualquer ambiente achando que está indo para o céu. Por isso que tem muitas pessoas sendo enganadas. Ah, fulano é muito inteligente. Usado por Deus, ele é muito usado na profecia, ele é usado ali nos dons, expulsa demônios, só que os ensinamentos, quantos traz ensinamento errado? Paulo mesmo vai ensinar a Timóteo, e ele vai falar, 2 Timóteo, no capítulo 4, ele vai falar, pregue a palavra no tempo, fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme os seus próprios entendimentos, seus próprios próprias concupiscências. Olha para você ver, olha o que ele está falando. Vai amontoar para si doutores conforme os seus próprios pecados, conforme, aqui está falando prazer carnal. Perceba que ele está falando, Timóteo, prega, cumpre o seu ministério, mas tu seja sóbrio, cumpre o teu ministério. E ele está dizendo que ia chegar esse tempo, e nós estamos vivendo esse tempo. Então, o que ele está falando? As pessoas não vão mais ouvir a sã doutrina, que é o sã ensinamento das escrituras. O sã é são, é ensinar a santidade, purificar, é andar nas boas obras. O que ele está dizendo? Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Olha para você ver, doutores conforme suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Analisa aqui. E você vê que quantos não entendem, quantos não sabem. E até mesmo a questão dos ensinamentos. Tem muitos não seguem a questão de falso profeta, né? De milagres, prodígios, maravilhas, mas a pessoa também ela vai ser atraída por pessoas ou líderes que vai ensinar aquilo que ela acredita que é certo. É um falso profeta também, ou um falso instruidor, que podemos chamar também de um falso instruidor também. Porque tem um falso instruidor, que parece ser um homem de Deus também, mas simplesmente é um homem usado por Deus, porque ele tem dons, fez teologia, tem inteligência para falar nas palavras, para chamar a atenção das pessoas, porque na teologia eles estudam até a maneira de você demonstrar uma unção que não existe, e é assim por diante. Aí as pessoas, elas são atraídas conforme suas próprias concupiscências, ou seja, eu não quero casamento. Então eu vou seguir aquela igreja ali que não preocupa com casamento. Eu quero tomar a Santa Ceia bebendo, fumando. Então eu vou para aquele pastor, aquela igreja ali que não vai se preocupar com isso. E assim que Paulo está alertando a Timóteo. Então, Jesus vai dizer, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas são lobos devoradores. Vem como ovelha. Vem humilde, simples, só porque é lobo devorador.
Aí chega um momento certo que mostra quem que é. Mostra que é um lobo cruel e não perdoa as pessoas. Quando fala assim, é tanto na questão financeira quanto também na espiritualidade. A pessoa ela vai entrar no pecado, ela vai achar que está na graça, mas ela vai viver no pecado achando que é salva. E nós sabemos que hoje tem muito a ver com dinheiro também. As igrejas, os pastores têm que ter metas para ser batido em relação a dinheiro, essa questão. Para que vai se preocupar com santidade, pregar, ensinar as pessoas? Não precisa. E nem fazem isso. Hoje é muito difícil. Não estou generalizando, mas é a maioria. Não faz isso, não ensina as pessoas o caminho certo, o caminho da salvação. Não ensina. Infelizmente. Muitos falsos instruidores, falsos profetas. Acabei falando dos falsos instruidores também, né? Falando dos falsos profetas, falsos instruidores. Falsos instruidores. E é isso. É para arrecadar dinheiro e é pronto. Não ensina as pessoas. Claro, muitos não vai querer ouvir, não vai, mas tem que ser a verdade. Porque é lobos cruéis. Então o falso profeta não é aquele... o falso profeta, aquele que... As pessoas têm a noção do falso profeta, é aquela pessoa que ela profetiza e não acontece nada, né? Ela profetiza e não acontece nada. É um falso profeta porque não cumpriu a profecia. Tem vários fatores para não se cumprir uma profecia na vida de alguém. Tem vários fatores aqui. E um dos fatores é que Deus ele pode mudar aquilo que ele falou também. Um dos fatores. Assim como ele fez com Ezequias, né? Ali Deus envia o profeta para falar com ele e dá a sentença para ele. E Deus então, ele chora, humilha, e Deus, ele perdoa, ele dá mais 15 anos de vida para ele. Eu acho que é Ezequias, irmãos, me perdoa se eu errei aqui. Então, tem essa questão também. Tem a questão da murmuração e a falta de fé da pessoa também. Tem vários fatores também. Então, Jesus, ele está falando do falso profeta, é aquele que vive na prática da iniquidade. É no pecado. As pessoas acham, é um falso profeta também, que profetiza e não acontece. Sempre profetiza e não acontece nada. Claro, não estou negando isso. Mas Jesus, ele está falando o quê? Daquelas pessoas que vivem na prática do pecado. E muitos não estão preocupados com isso, em ver a vida da pessoa, se está no pecado, se não está, em conhecer quem que é a pessoa, as palavras da pessoa, a maneira de falar. Não está preocupada. E é um perigo, porque ela vai ser ensinada no caminho errado. Ela vai ser ensinada a andar no caminho da perdição, do inferno. Amém? Então é esse vídeo, irmãos. Depois nós continuamos mais meditando na palavra de Deus. Então acautelar-vos dos falsos profetas, que vem até vós vestido como ovelha, mas interiormente é lobo devorador. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Você entende que tem que alcançar mais pessoas? Você deixa seu like, né, que com certeza Deus vai estar abençoando mais ainda, por estar compartilhando, anunciando a verdade da palavra de Deus, do Evangelho. Que Deus abençoe os irmãos.